E atenção, toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Ah, já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. Agora, vamos à lição desse dia. Imagine você oferecendo algo realmente valioso para alguém que ama. Não o que sobra, não o que é conveniente, mas algo que faz falta. Agora, imagine alguém olhando de fora e dizendo: que desperdício! Na Bíblia, o que o mundo chama de desperdício, Deus muitas vezes chama de adoração. É com essa lógica que Paulo fala hoje sobre o que significa ser um sacrifício vivo. Estamos na semana 5. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu convido você a orar comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida, pela salvação em Cristo, e pelo privilégio de servir ao Teu reino. Colocamos diante de Ti os pedidos de oração deixados nos comentários e também aqueles que cada pessoa carrega em silêncio no coração. O Senhor conhece os nossos limites, conhece os nossos medos e as nossas lutas. Ao estudarmos este tema hoje, ensina-nos o que significa viver não apenas para nós mesmos, mas como sacrifícios vivos diante de Ti.
molda a nossa mente, a nossa vontade e as nossas prioridades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, acompanhe conosco a música de memorização do verso áureo da semana. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2:14-15. Terça-feira, 27 de janeiro, e o tema de hoje, sacrifício vivo. A lição começa com uma pergunta. O que Paulo ensinou sobre o sacrifício do cristão? Para chegarmos à resposta, vamos ler Filipenses capítulo 2, verso 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Vamos ler também 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de prosseguirmos, eu preciso explicar a palavra libação, porque libação é uma daquelas palavras bíblicas que a gente lê, entende mais ou menos e segue em frente, sem sentir o peso do que ela realmente significa. Então, vamos direto ao ponto, sem enfeite. O que é libação? Libação é um ato de adoração no Antigo Testamento que consistia em derramar um líquido precioso diante de Deus. Normalmente era vinho, azeite, às vezes água. Algo importante, não se bebia, não se recolhia, não se reaproveitava. Era derramado no chão ou sobre o altar como oferta ao Senhor. Isso aparece na Bíblia em Gênesis 35:14, quando Jacó derrama uma libação ao Senhor. Em Êxodo 29:40, a libação que acompanha o sacrifício diário. E em Números, também, a libação nunca vem sozinha, ela sempre acompanha um sacrifício maior. Ou seja, libação não era o sacrifício principal, mas era o complemento. Agora, aqui está o ponto-chave, irmãos. Libação simboliza o quê? Entrega total e irreversível. Por quê? Uma vez derramada, não dá para pegar de volta. Não dá para medir depois. Não sobra nada. É um gesto que diz: Senhor, isso não é empréstimo, é entrega. E por que Paulo usa essa palavra? Quando Paulo diz: se eu estou sendo derramado como libação, ele está dizendo, em outras palavras, a minha vida está sendo gasta, consumida, entregue, não de forma espetacular, mas silenciosa, constante e sem retorno. E note a ironia santa. Paulo não se vê como o sacrifício principal. Ele se vê como a libação que acompanha o sacrifício da fé da igreja. Humildade teológica de alto nível.
Ser libado hoje não é morrer como mártir, é gastar tempo quando seria mais fácil se poupar, é servir quando ninguém está vendo, é investir recursos sem aplauso, é permanecer fiel quando não há retorno imediato. O mundo chama isso de desperdício, a Bíblia chama de adoração. Agora sim, vamos ao primeiro parágrafo da lição. O autor comenta que Paulo já havia expressado uma visão surpreendentemente conflituosa sobre viver ou morrer em serviço a Cristo, em Filipenses 1, verso 20 ao 23. Agora, ele menciona a possibilidade real de ser oferecido como libação, em Filipenses 2, 17. Essa imagem vem da prática antiga de libações, que consistia em derramar líquidos valiosos como óleo, vinho ou água como oferta a Deus. Aqui, portanto, irmãos, Paulo não fala de sacrifício em termos românticos, ele fala de vida real, com risco real. A libação era algo precioso sendo derramado. Não era reaproveitável, era definitivo. Paulo está dizendo: se a minha vida for derramada por Cristo, que assim seja. O autor continua: o aparente desperdício de um líquido precioso em um ato de devoção nos faz lembrar a atitude de Maria ao ungir a cabeça e os pés de Jesus com perfume muito valioso, de nardo puro. Está lá em Marcos 14, de 3 a 9, e em João 12, verso 3. Para alguns, isso foi exagero, irmãos. Para Judas, foi desperdício. Mas para Jesus, foi amor, amor autêntico. A devoção verdadeira quase sempre parece excessiva para quem não ama da mesma forma. O autor continua: embora não fosse uma libação no sentido literal, o gesto simbolizava um sacrifício significativo que ilustrava de maneira apropriada o infinito sacrifício de Cristo por nossa salvação. Todo sacrifício cristão, meus irmãos, aponta para um maior, o sacrifício de Cristo. Se ele se entregou totalmente, não faz sentido um cristianismo de sobras. O autor continua dizendo que, se Paulo fosse executado por causa de seu trabalho em favor do Evangelho, ele se alegraria, pois sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus. E isso não é desejo de morrer, irmãos, é clareza de propósito. Quando a vida pertence a Deus, até a morte perde o poder de assustar. A lição continua: como as libações no Antigo Testamento geralmente não eram isoladas, mas acompanhavam um sacrifício, Paulo via o ato de entregar sua vida como um complemento adequado ao sacrifício e serviço dos crentes em Filipos, que, por meio da fé, haviam decidido dedicar sua vida a Deus como um sacrifício vivo. Aqui está a beleza do texto, irmãos. Paulo não se vê acima da igreja, ele se vê ao lado dela. Todos oferecendo a vida, cada um à sua maneira, mas com o mesmo propósito. O texto na lição prossegue: os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos em compartilhar sua fé. Quer dizer, irmãos, que sacrifício vivo nunca é passivo, sempre se traduz em missão. O autor afirma que eles espalhavam o evangelho de casa em casa, como está em Atos capítulo 5, verso 42, que diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Eles abriam seus lares para o estudo das Escrituras, Atos 12, 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas
e oravam. 1 Coríntios 16, verso 19, as igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Colossenses 4, verso 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Filemão, capítulo 1, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. Filemão 1, verso 2. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. O autor também afirma que eles sabiam defender sua fé com base nas Escrituras. Vamos conferir Atos 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Vejamos também Atos 18, verso 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Vamos ver também 1 Pedro 3, verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ou seja, irmãos, eles não terceirizavam a missão. A igreja não era um prédio, era um povo em movimento. O autor prossegue. Os pioneiros adventistas seguiram o mesmo exemplo. Quer dizer que a história adventista não nasceu de conforto, nasceu de sacrifício. Em vez de depender apenas dos pastores para compartilhar a mensagem com seus vizinhos, eles estudavam a Bíblia com outras pessoas e as preparavam para o batismo, de modo que estivessem prontas quando o pastor retornasse. Aqui fica a pergunta silenciosa. O modelo mudou ou fomos nós que mudamos? Em resumo, com grandes sacrifícios pessoais, oferecendo-se como verdadeiros sacrifícios vivos, eles trabalhavam para espalhar o Evangelho. Será que deveríamos fazer menos do que isso? Irmãos, essa pergunta não precisa de resposta em voz alta. Ela precisa de resposta na vida. A pergunta para nossa reflexão: reflita sobre o significado de ser um sacrifício vivo. Quanto você tem sacrificado pelo reino de Deus? O que a sua resposta revela sobre você? Vamos acompanhar a partir de agora os comentários de Ellen White para a lição dessa terça-feira. Durante anos, o Senhor tem chamado a atenção de seu povo para a reforma de saúde. Esse é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor. João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. A simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestiário tecida de pelos de camelo, era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime alimentar, puramente vegetariano, composto de gafanhotos e mel silvestre, era uma censura à condescendência com o apetite e à glutonaria que prevalecia por toda a parte. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma deve ser debatido. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem para converter o povo de Deus de sua idolatria, glutonaria
e de sua extravagância no vestir-se e em outras coisas. A abnegação, a humildade e a temperança requeridas dos justos, aos quais Deus guia e abençoa de modo especial, devem ser apresentadas ao povo em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde daqueles que vivem nesta época degenerada. Em parte alguma poderá ser encontrada causa tão grande de degeneração física e moral como a negligência desse importante assunto. Os que consentem com o apetite e os desejos e fecham os olhos à luz pelo temor de ver as condescendências pecaminosas que estão relutando em abandonar, são culpados diante de Deus. Aqueles que repelem a luz em algum ponto endurecem o coração para menosprezar a luz sobre outros assuntos. O que viola as obrigações morais no que se refere ao comer e beber, prepara o caminho para violar as reivindicações divinas com respeito a interesses eternos. Nosso corpo não é nossa propriedade. Deus exige que cuidemos da habitação que Ele nos confiou, a fim de que possamos apresentar-lhe nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, verso 1. Vidas que Falam, 24 de setembro. Se nos fosse possível ser admitidos no céu, assim como somos, quantos de nós seríamos capazes de olhar para Deus? Quantos de nós trazemos a veste nupcial? Quantos de nós estamos sem mácula ou ruga ou coisa semelhante? Quantos de nós somos dignos de receber a coroa da vida? A posição não faz o homem. É Cristo formado no interior que torna a pessoa digna de receber a coroa da vida, que não se desvanece. Foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhe o anjo: vocês querem escapar das 7 últimas pragas? Então terão de morrer para que possam viver. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Vocês precisam ter maior preparo do que até agora. Sacrifiquem tudo a Deus. Deponham tudo sobre seu altar. O eu, as propriedades e tudo o mais, como um sacrifício vivo. Tudo é exigido para que se possa entrar na glória. Cristo vem com poder e grande glória. Vem com sua própria glória e com a glória do Pai. Vem com todos os seus anjos. Ao passo que os ímpios fugirão de sua presença, os seguidores de Cristo rejubilarão. Cristo tem sido companheiro diário e amigo familiar de seus fiéis seguidores. Viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. Maranata, 31 de março. Ah, meus irmãos, que bênção! O estudo de hoje nos lembra de algo desconfortável, mas necessário. O cristianismo bíblico custa alguma coisa. Não para nos salvar, Cristo já fez isso, mas para revelar em quem acreditamos. Curta esse vídeo, compartilhe com a sua classe da Escola Sabatina, se inscreva no canal e ative as notificações. Amanhã seguimos junto no estudo de quarta-feira. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis
Essa geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2:14.